Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 28/9, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para mais uma liturgia diária. Nosso evangelho de hoje está em Lucas 9, de 43 a 45. Vamos lá? Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não poderiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus está reunido com seus discípulos e ele pede para que os discípulos prestem bem atenção no que ele ia dizer, né? Talvez os discípulos distraídos com alguma coisa, mas ele vai dizer que ele é o Filho do Homem e ele vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos não compreendiam aquilo. Ficava escondido de tal modo que eles não poderiam perceber. E eles também tinham medo sobre o assunto, de fazer pergunta. Olha só que curioso. Quantas vezes na nossa vida a gente pensa que as coisas vão ser feitas de um jeito, só que quando a gente está numa caminhada com Jesus, a gente fala assim, poxa, as coisas podem ser feitas no tempo de Deus, né? Só que a gente não entende o tempo de Deus. Apesar da nossa vontade ser uma, a gente vê o hoje, vê o presente. Deus vê o amanhã, o depois de amanhã, o semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, a década que vem, o século que vem. Deus, ele vê tudo. E às vezes Deus preparou uma coisa tão boa pra gente, né? A gente fica com medo. A gente não entende isso. A gente não entende que às vezes não é feita a nossa vontade, porque a gente pede que seja feita a vontade dele no Pai Nosso. Então, aqui os discípulos não entendiam que Jesus ia ser o nosso Salvador, que ele veio para ser entregue nas mãos dos homens pela remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Isso eles não entendiam. E eles ficavam até com medo de fazer as perguntas. Quantas vezes Deus quer fazer a vontade dele na nossa vida, mas a gente está com medo e por isso a gente não consegue prosseguir, por alguma atitude que falta da nossa parte. Então, Deus pede prestar bem atenção no que eu vou dizer. Que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Quantas vezes você não fica distraído? Ele pede que preste atenção. Deus fala nas pequenas coisas. Quantas vezes está distraído? Celular, tá, de hoje, muita tela, né? Que a gente possa prestar atenção no mundo afora, nas pequenas coisas que Deus fala. Que a gente possa buscar compreender o plano de Deus. Buscar compreender por completo é muito difícil, é impossível. Mas saber que as coisas serão feitas na vontade dele se a gente pedir. Que o nosso plano seja seguir o plano de Deus. Que a gente vê hoje e ele vê o amanhã, né? Que a gente possa compreender isso e assim prosseguir nossa caminhada com Jesus. Já a reflexão que fica hoje é que a gente possa diminuir um pouco a tela para prestar mais atenção nas pequenas coisas da vida. Prestar atenção nos pequenos assuntos que Deus fala e que a gente peça que não seja feita a nossa vontade em nossas orações. Tá joia? Fique com Deus, tenha um bom dia. Tchau, tchau.